Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo especial nesse primeiro dia de pregão junto com os meus alunos na sala ao vivo. Primeiro dia do mês de março, né? Hoje é dia 6 de março, um dia espetacular, pessoal. E como até um dos alunos falou na sala, né? O mercado não prometeu nada e entregou tudo, né? Quem teve paciência, quem esperou para operar aquilo que é técnico, quem seguiu um método, quem respeitou o gerenciamento, quem não ficou girando, certamente teve um dia excepcional e diversos alunos lucraram comigo hoje na sala ao vivo, tá bom? Eu já aviso vocês, isso aqui não é um simples recap, tá? Isso aqui não é um simples recap, isso aqui é um mega conteúdo e eu quero trazer o máximo de conhecimento aqui para vocês. Vou tentar ser bem pragmático, tá bom? Mas já ressalto que vai ter muito conhecimento aqui, tá bom? Primeiro ponto, pessoal, é que é, tudo que eu faço aqui no mercado e no dia a dia com os meus alunos e tudo que eu ensino envolve um método, de fato é um método. Esse funil do método L2 ele estrutura, sintetiza todo o racional e tudo aquilo que vai dirigir o meu comportamento e as minhas tomadas de decisão dentro do mercado. Então, quando você vê, por exemplo, uma oportunidade como essa aqui do dólar, talvez você possa pensar que foi algo aleatório, certo? E eu respeito, tá tudo bem. Quando eu posto, vou postar do índice futuro daqui a pouco aqui, você vai pensar que também é algo aleatório. A compra do índice que eu estava próximo ao fechamento da sala e compartilhando os pontos de liquidez do dólar que eu acabei perdendo, mas que eu compartilhei antes do pregão abrir, a região ali potencial para fazer a compra e o porquê nós compraríamos, também antes do pregão abrir. E tudo é motivado com uma base, com um porquê, com intencionalidade, ok? Você tem que ser intencional no mercado, você tem que saber o que você está fazendo, por que fazendo, né? O que que você está usando para pegar aquelas oportunidades, por que que você está esperando para pegar um trade, né? Tanto que nosso primeiro trade, se eu não me engano, foi 9,55. Nosso primeiro trade, 9,55. E tudo tem um porquê, tá bom? Mas indo direto ao ponto, né? Esse aqui é o funil do método L2, eu não vou destacar muito ele aqui, tá? Mas cada camada dessa é um ponto que a gente vai trabalhar. Por exemplo, definição do contexto, mapeamento de pré-mercado. Então eu faço mapeamento. Por exemplo, essas regiões, eu já vou mostrar para vocês aqui. Aliás, eu vou puxar aqui agora. Tanto essa região da venda aqui em cima, tanto essa região da venda aqui que eu especulei para venda foi compartilhada antes do pregão abrir. Esse ponto intermediário também, mas aqui não acionou nada. Assim como esse ponto para compra aqui, com essa linha verde aqui, eu já vou comentar com vocês, até essa região mais abaixo. E na verdade, toda essa caixinha verde é uma região potencial de liquidez para compra. Tudo compartilhado antes do pregão abrir. Eu vou compartilhar qual o argumento técnico que foi utilizado em cada um desses pontos, tá? Assim como no dólar. Se eu pegar aqui o dólar, recortar o pré-mercado de hoje e postar aqui para vocês, tudo foi comentado aí. As regiões, principais regiões foram compartilhadas antes. Por exemplo, o espelhamento aqui, ó, que ficou devendo, foi compartilhado antes também. O espelhamento para queda, quando ele virou aqui essa mínima, ó, que ele cravou o 61 também antes do pregão abrir. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá bom? Ah, Vitor, tá poluído o gráfico. Exatamente, é assim, você vai mapeando, você vai desenhando, você vai idealizando. E aí eu chego num ponto aqui, pessoal, e antes de compartilhar esse ponto, eu quero convidar você aqui, ó, a curtir esse vídeo, né? Marca aí o gostei no vídeo, deixa teu comentário, a tua dúvida, o teu feedback, qualquer coisa, mas interaja com esse vídeo. Quanto mais você interagir e com mais pessoas você compartilhar, certamente se esse vídeo tá ajudando você e os outros conteúdos que eu já gravei aqui ajudam você, certamente esse conteúdo aqui vai ajudar muitas pessoas, tá? Então peço a gentileza de você marcar o gostei aí, compartilhar, comentar. E se você não me segue no Instagram, é só você me seguir L2.trading, pesquisar lá no Instagram, para você começar a me seguir também. E vamos continuar, vamos ao que interessa, tá bom? Pessoal, quando você olha um trade como esse, principalmente você que não estava na sala ao vivo hoje, você olha isso aqui e você fala assim: caramba, cara, que loucura, né? Só que é muito mais doido isso que eu vou mostrar aqui na sequência para você. Olha aqui, ó. Esse foi o começo do trade, tá? Aqui, quando nós estávamos comprados, e aqui foi o começo desse trade.
E é muito doido que você vê o mercado caindo. Você vê o mercado caindo, você fala assim, não, não, não. Eu, inclusive, na sala eu sempre procuro comentar às vezes esse ponto, né? Eu falo assim, pessoal, eu sei que tem gente nova chegando na sala, chegando no projeto, né? E eu falo assim, eu sei que talvez você está achando uma loucura fazer isso aqui, mas é um ponto de liquidez. E se é um ponto de liquidez, uma região mapeada de liquidez, eu vou partir para a ponta compradora. O ponto é que nós fizemos duas compras antes. A primeira foi aqui, certo? Uma região de 7640 dessa mínima com essa máxima. Aqui também é uma troca de polaridade, trade de faixa de gap, próximo ao fechamento do gap. Esse trade chegou a pagar 9 pontos, certo? Na sequência, pessoal, retomamos uma operação buscando aqui uma liquidez, quer ver? Foi aqui, ó, tá bom? Quando ele vem aqui embaixo, aqui eu não comprei, mas ele marcou uma região bacana de liquidez. Quando ele voltou aqui, a gente fez uma compra, né? Teve dois pontos de compra aqui, que deu um stopzinho aí de cerca de 3 pontos, tá? E aí veio a vela 63 que eu quase perdi. Eu até comentei na sala. Vale a entrada por pedágio? Vale. Eu acredito que essa região é uma região potencial de liquidez. E um detalhe que não aparece aqui, essa vela 63, ela teve um volume financeiro considerável que eu, né, não sendo redundante, mas naquele momento eu considerei como de fato uma absorção em uma região potencial de reversão, certo? E daí foi aí que eu retomei essa entrada na ponta compradora, né? E aí entra um ponto muito importante que é, eu vou compartilhar aqui com você, que de repente está chegando aqui, e às vezes você olha aqui e você fala assim, cara, você está comprando contra a tendência. E aí eu faço um questionamento para você refletir. Qual tendência você está falando? Na teoria de Dow, ele fala que o mercado é constituído por três tendências: tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. Tendência terciária, ela é menos relevante, que é a tendência do dia. Uma tendência secundária eu avalio como sendo uma tendência intermediária, que geralmente é os 60 minutos. E uma tendência primária eu posso considerar e considero assim um gráfico diário até um gráfico semanal. E quando a gente olha no gráfico semanal, no gráfico diário, e aproveitando aqui para destacar, né, qual é o tipo de tendência estamos falando? É aí que muita gente acaba se complicando, porque acha que simplesmente porque os 5 minutos está caindo, eu tenho que só vender. E eu, particularmente, olho por essa ótica. Vou esperar ele na região de liquidez para mim poder comprar. Eu acho muito mais prudente. E o que eu estou falando aqui, pessoal, é apenas a ponta da ponta da ponta do iceberg do que tem dentro da mentoria. Tem muito conteúdo lá dentro, entendeu? Tem muito conteúdo lá dentro, né? E eu não consigo explanar tudo nesse vídeo aqui, tá? Então, reflita nisso. Qual tendência estamos falando, né? E aí chega um momento que uma das características, isso eu falei na sala, fui comentando conforme o movimento no dólar, inicialmente com muita demora, demorou para se, né, demorou, se enrolou para se desenvolver, mas eu comentei, quando quebrar a estrutura nos 5 minutos, vai ser o primeiro indício mais relevante que potencialmente podemos ter um mercado revertendo. E eis que então, ele não, após quebra de estrutura, ele não voltou a capturar liquidez. Ok? Só que a partir do momento que ele quebra a estrutura, eu já sei automaticamente que aonde ele fez a falha do último pivô, certo? É um ponto excepcional para a liquidez. Eu não sei em que momento ele vai fazer. Ele poderia ter feito aqui, ele poderia ter subido mais um pouco e voltado aqui, ou ter feito como fez, acelerado na alta e cravado um dos objetivos que era o nosso objetivo, que era a máxima do dólar, né? Que foi aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, tá? Essa primeira imagem aqui, ó, tá? Tanto que ele bateu 31,5 pontos, ele voltou, perdão, ele bateu 32 aqui, ó, teve um tiquezinho acima, né? E eu guardei 30 pontos desse trade, né? E aí, olha que interessante, tá? Eu vou trazer os argumentos técnicos aqui para vocês, tá? Tô trazendo algumas informações adicionais que normalmente nos recaps eu não trago, tá bom? Mas a primeira coisa que você já aprendeu é qual a tendência que estamos falando. Se o mercado é constituído por três tendências, eu não estou falando da questão do tipo de tendência, mas sim da questão temporal, que é uma tendência primária, secundária e terciária, certo? Pô, Vitor, eu opero swing trade, então vai mudar um pouco os tempos gráficos que você vai usar. Para o trader e na minha filosofia, na minha, digamos assim, customização, no meu método L2,
Eu avalio dessa forma: 5 minutos terciária, 60 minutos tendência secundária e a tendência primária é do gráfico diário e do gráfico semanal. Daqui a pouco a gente vai ali para o gráfico, você vai entender tudo que eu comentei no pré-mercado, né? Ou seja, antecipadamente com os meus alunos, né? E aí, olha que interessante aqui, tá? Então, a primeira lição você já aprendeu, né? Acredito que já teve mais conhecimento aqui que só essa lição, né? Tá? Então, tudo que eu faço, repetindo, fortalecendo mais uma vez, não é porque eu acho que vai subir, pessoal. Ah, Vitor, foi a notícia, né? Teve notícia que jogou o preço lá em cima. Não. Tudo que eu tomo como decisão tem um embasamento técnico, ok? E aí você vai observar, inclusive eu fiz até um, eu tentei fazer um recorte aqui só para você assistir o momento que eu falei, mais uma vez que eu reforcei, há o melhor ponto de liquidez para quem não pegou a compra ou para quem quer comprar mais. E eu fiz questão aqui de pegar uma parte desse vídeo para mim mostrar para você poder acompanhar rapidamente aqui, tá? Presta E nesse atenção. momento aqui, pessoal, para comprar só na captura de liquidez lá embaixo, né? 5769. Anota aí, tá? Melhor ponto de captura de liquidez, 5768, 57, do 57 ao 68 ao 5762, tá? 5768 e 5762. Aí depois eu fiz até os desenhos ali, mas eu vou te mostrar no gráfico aqui, ó. E aí, presta atenção, ó. Eu vou por um minuto e aí eu vou te mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou por 2 minutos melhor, tá? Lembra que eu mostrei para vocês ali onde que foi a quebra de estrutura? Que foi exatamente aqui, ó. Aqui foi a quebra de estrutura naquela imagem que eu mostrei para vocês. E por que que eu marquei o 5768, pessoal? Porque ele foi um ponto de falha, principalmente também, aliás, somando a mínima do dia anterior. Então, o 5768 ao 5762, por que o 5762? Porque ele era a mínima do dia. E todo dia eu ensino, se você perde um trade por falha ou não quer entrar no trade por falha, espere a captura de liquidez. Só que tem um porém aqui, tá? Já falo sobre esse porém. Mas olha que coisa linda. Vitor, mas cadê o quinho do gatilho? Não tem. Agora, o porém, existe um porém que eu particularmente tomo como decisão nas minhas entradas. Eu poderia descer por um minuto aqui para poder buscar um gatilho, mas assim, quando o preço, presta atenção. Quando o preço, tô dando uma aula aqui para vocês, tá? Presta atenção, quero vocês agindo de uma maneira diferente amanhã, ok? Você que já é aluno, você que também não é aluno, tá bom? Então, eu quero explicar isso aqui. Um minuto eu vou investir aqui, porque de repente tem gente que vai falar assim, Vitor, mas você não fala que quando o preço segue esticado, fica acelerado e esticado, fica ruim para capturar essa liquidez? Sim. Só que tem um porém aqui. Qual que é esse porém? Eu já tô com o lucro daquela operação que nós fizemos. E foi um lucro absurdo, certo? E o ponto 2 é, essa captura de liquidez após um lucro absurdo, ou esse novo trade, eu não preciso fazer. Eu já lucrei 30 pontos. Mas aí entra um porém. E se eu fizer dosando a mão que eu estou operando, ou seja, entrando com menos contratos? Pô, lucrei o primeiro trade com 15 contratos. Será que dá para mim fazer esse trade aí com 7, 8 pontos? É, com 7, 8 contratos? Com 5 contratos, um terço da minha mão? Você está entendendo? Não tem problema. Esse é o ponto aqui. É lógico que se eu tivesse ficado de fora do trade, eu ia entrar ali, talvez com menos contratos, né? Ou esperaria um candle, um detalhe ali adicional pelo um minuto até, ou até pelo 2 minutos, para mim poder pagar esse risco, entendeu? Então tem é, esses desbalanços, digamos assim, numa tomada de decisão, entendeu? Né? Inclusive, eu falo para os meus alunos, às vezes tem um risco que é muito alto ali, por exemplo, é 220 pontos no índice. Eu já fiquei fora de trade de 220 porque por eu achar caro naquele momento, né, esperar um novo reteste, uma nova condição para mim pagar o risco e aquele movimento nunca mais voltar e entregar mais de 1.000 pontos. Isso já aconteceu no dólar também. Já fiquei fora de risco de 15 pontos e foi lá pagar 40, 45 pontos.
Isso acontece, mas eu posso trabalhar com uma dosagem de contratos, né? E aí é uma coisa muito doida, né? Que às vezes essa questão da confiança ou de você já ter lucrado um bom trade te permite usar um pedacinho desse lucro para você investir num novo risco e poder surfar essa oportunidade que chegou a bater mais de 40 pontos, que foi até aquela imagem que eu mostrei para vocês, tá? Né? Olha aqui, ó. Vamos seguir lá. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Chegou a bater mais de 40 pontos, tá? E agora eu vou falar para vocês aqui quais foram os argumentos técnicos utilizados. Por quê? Eu não pulei propositalmente os primeiros trades, tá? Mas eu vou relatar aqui para vocês quais foram as oportunidades. Antes disso, aliás, eu já mostrei para vocês as regiões mapeadas, tá? A única coisa que eu não recapitulei foi o gráfico diário, tá? Se você observar aqui no gráfico diário, ou melhor, no gráfico semanal, tá? No gráfico semanal, o preço está numa região de 7.640. Tá vendo 7.640 aqui? Gráfico. Tanto faz, gráfico semanal, gráfico diário. Ele tá aqui, ó, mínima anterior, uma região de 7.640, tá? E ele fez aqui um, dois, três de compra, ele veio retestar o candle da semana retrasada, tá? Esse candle certo, ou seja, muita liquidez, né? Veja a pressão que ele mandou a partir dessa região. E novamente, é aquilo que eu sempre falo com os meus alunos, não é sobre o que eu acho, é sobre o que o preço diz, tá? E olha que coisa linda aqui, ó. O que que ele veio fazer aqui então, pessoal? Ó? Ele veio retestar essa região de valor, uma região de interesse, uma região de liquidez, tá? No gráfico diário aqui, ó, olha que coisa linda, tá? Ele veio fazer um trap do candle diário, do candle de sexta-feira, olha que coisa linda. Candle 43, olha que maravilha. E nessa estrutura aqui, o que que tem aqui, pessoal? Tem um 7640 também, tá? Eu vou puxar ele novamente, mas foi mapeado no pré-mercado e todo momento antes do pregão abrir, eu falei, eu vou comprar nessas regiões. Olha onde que o preço se encontrava, também uma retração de 7640. 60 minutos dá para a gente ver um pouco mais minucioso aqui a atuação do preço, ó. Então era a região de 7640, certo? Região de 7640 aqui, mais essa mínima anterior, buscando liquidez abaixo dessas mínimas para poder inflexionar. Inclusive, pessoal, ele quebrou a estrutura nos 60 minutos, podendo fazer aqui, inclusive, já está fazendo aqui pelos 60 minutos uma perna A, B e podendo entregar uma perna C ampla, tá? Vou torcer muito amanhã para ele vir buscar mais um pouquinho de liquidez aqui, ó, e não abrir com gap de alta. Se ele abre aqui, o Cato compra aqui, ou até um reteste aqui, seria pedir muito, né? Para poder subir comprado a partir daqui, tá? Beleza? Então, no macro, você já sabe o que, que nós tínhamos aqui como perspectiva. E aí foi vir aqui para os 5 minutos, para os tempos gráficos menores, para a gente poder pegar a compra. Foi aí que eu optei, né, por esperar a compra nessa região aqui mais abaixo. Vou mostrar aqui para vocês. A primeira compra foi aqui, tá? Primeira compra foi aqui. Deixa eu marcar diferente aqui. Vamos lá. Ó, a primeira compra foi aqui, tá? Stop aqui. Daí chegou a pagar 9 pontos. Eu fiz uma parcial de 7 pontos, que o risco era 3,5, tá? Então livrei o risco e fiquei com um pequeno lucro ainda nesse trade, tá? Depois ele voltou aqui, eu não catei strap, tá? Fiquei esperando um candle absorver. E depois ele veio aqui, a gente fez uma ordem apregoada, uma compra apregoada. Uma parte no 5,768 e outra parte no 5,766, tá? Risco de 3 pontos aí de stop. Só que esse acabou estopando. Quando estopou, pessoal, num minuto não deu candle gatilho. O que deu candle gatilho foi o 63 do 2 minutos, um retrap dessa mínima anterior. Então, só para que você entenda aqui rapidamente. Aqui, pessoal, é um trap, tá? Só que eu fiquei esperando um candle mais interessante para poder comprar. Aqui é um trap. Essa entrada aqui, que foi a que nós fizemos, o segundo trade, foi o que eu chamo de retrap, que é um reteste aonde foi o trap do dia anterior, tá? Lembrando que tem trap que são de mínimas e máximas intermediárias, tá? E existe o trap de máxima do dia anterior ou de mínima do dia anterior, tá? Aqui, para você ter ideia, foi a mínima do dia anterior, certo? Mínima do dia anterior, ok? Então aqui foi o retrap, tá? Perdão, errei. O retrap foi aqui, tá?
Retrap foi a vela 63. Aqui, pessoal, foi o reteste no trap, tá? Reteste no trap, que eu presumi, acreditei que já desenvolveria. Reteste no trap, tá? Beleza? Certo? Vitor, mas não seria melhor esperar o trap do que o reteste? Não, porque ele já fez trap. Então eu posso pegar o reteste, entendeu? Nesse caso não deu certo. Qual que é o ponto positivo? Se me estopar é 3 pontos. Se entregar alta aqui, pô, vou pegar aqui 10, 12, 15, entendeu? E aí o trap foi essa reentrada após ele falhar novamente, é mínima, tá? Beleza? Eu chamo de retrap, tá bom? Então é isso, daí foi ter paciência para se desenvolver e como eu falei a todo momento. Você tá vendo, pessoal, que é, né? É simples o negócio? É simples. Ah, mas cadê a média nos 5 minutos? Não tem. Aí a VWAP, Vitor. VWAP vai servir para um primeiro movimento. Ela até deu uma manipulada aqui, né? Falhou para cima, falhou para baixo a VWAP. Mas você tá entendendo? E voltando aqui, aí foi ter paciência para ir lá em cima pegar 30 pontos, meus amigos. Agora, esse trade aqui da compra, ele foi. Eu mostrei para vocês o recorte do vídeo, ele foi acionado depois, tá? Tá? Ele foi acionado depois. Eu fechei a sala, acho que foi bem na hora que eu fechei. Aí pendurei aqui a compra e caí fora da sala. Mas olha a captura de liquidez, tá? Sempre quando o preço quebra uma estrutura, é natural ele voltar a capturar liquidez. E foi isso que ele fez, tá bom? Inclusive, no vídeo ali, não pegou a parte que eu falei, né? Pode ser que ele não vá lá, mas ali é o melhor ponto de liquidez. Eu sempre vou marcar aonde ele falhou o último pivô. Então o mercado ele veio descendo, serve, se for uma tendência de alta também não tem problema. Então ele veio descendo, descendo, descendo. É uma região de valor? Opa, fico atento. Nessa região de interesse que eu mapeei antes do pregão abrir, ele fez novo pivô? Show de bola, não tem problema. Mas após fazer um pivô de baixa, ele vem e supera o topo anterior? Presta atenção, por quê? Porque se ele voltar aqui, você pode comprar, certo? Vitor, mas essa no 63, você não comprou antes dele quebrar a estrutura? Sim. Por isso que é um trade chamado de risco. Ele não é errado, ele é uma entrada um pouco mais agressiva, mas é muito eficiente também. Aliás, eficiente, mas muito mais lucrativa, tá bom? É equiparado ao risco, né? Não tem, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa análise do dólar aí. Pude trazer um pouco aí das bases técnicas para vocês aí, tá bom? E se ficou com alguma dúvida, é só deixar o teu comentário aqui abaixo, tá bom? Vamos para o índice futuro? Antes de ir para o índice futuro, se você quiser participar de oportunidades como essa, entendendo o que está fazendo, por que está fazendo, recebi mais um feedback ali de um aluno, ele falou assim, cara, é tão bacana saber o que está fazendo, cara. Né? Ele falou mais coisa ali, né? Inclusive, teve um outro que falou assim, cara, eu deixei a operação rolando, minha filha ia nascer, fui pro hospital e daí voltei a olhar, tava pagando a operação. Loucura, né? Mas é um dos feedbacks que eu recebi hoje aí, tá bom? E você quer participar disso, aqui no rodapé do vídeo tem o link www.l2trade.com.br, o link da sala ao vivo, tá? Lembrando, pessoal, lembrando, tá? Inclusive, só deixa eu fazer um parênteses aqui. Parece que deu um probleminha no site, tá? Hoje seria o último dia com os valores de 2023 e 2024 da sala, 2 anos sem alterar os valores da sala. Então, assim, eu vou resolver o problema no site e vou prorrogar até minimamente sábado, no máximo domingo ali, para quem quiser aproveitar, tá bom? É, certo? Então, se não conseguir acessar o site, fica tranquilo. Amanhã ou mais tarde acessa que vai estar normalizado. Então tá aí, pessoal. Esse foi o dia de hoje no dólar, operando preço de forma objetiva, descomplicada, de forma simplificada, sem termos difíceis, sem nomes difíceis. Espero que você tenha gostado. Agora vamos para o índice futuro, porque o índice, pessoal, tem gente que vai falar assim, não pode ser, não pode. Esse cara cravou a região. Então, só para mim mostrar aqui para vocês, tá? Essa caixinha vermelha, antes do pregão abrir, eu puxei ela um pouquinho, tá, pessoal? Eu puxei ela, tava aqui, ó. Tá bom? Eu puxei ela um golinho, tá? Beleza? Só pra. Porque eu podia até deixar maior a região aqui, porque era uma região maior, certo?
Olha aqui, marcar esse topo, essa mínima, tá bom? E a região de compra também. Vamos começar pelo mapeamento de compra, só para lembrar aqui, ó, mesma coisa, né? Teve até gente que falou assim, né? Loucura, Vitão, só você para comprar dólar e comprar índice, né? Para querer comprar o índice eu perdi a compra, tá? Só para deixar claro, os 1.400 pontos da compra eu perdi, mas a venda eu peguei lá em cima, tá? Então esse foi o mapeamento, mesma coisa. Retração de 7640 pelo gráfico diário em topos anteriores, tá? Olha aqui, ó, tinha topo anterior também. Topo anterior é troca de polaridade. Tínhamos essa mínima aqui também, que foi uma região bem interessante que puxou o mercado para cima. Ou seja, o mercado, o índice veio buscar uma liquidez abaixo dessas mínimas, tá? Por isso que eu trabalhei muito na compra. Não descartei venda, tá bom? Mas eu queria pontos de liquidez aí interessantes para vender. E para mim vender bem, esse preço precisa subir, tá bom? Então, só para deixar aqui, ó, mais uma vez comentado. Eu marquei uma linha verde aqui no começo do pregão. Eu falei, pessoal, temos a mínima de ontem, que foi o pregão só na parte da tarde, quarta-feira, e temos a mínima de sexta-feira da semana passada. Eu marquei a linha verde. Eu falei assim, eu até compro aqui abaixo da mínima de ontem, mas eu prefiro a mínima da semana passada, tá? Eu prefiro a mínima da semana passada no índice, que também é a mínima de sexta-feira, que é onde o mercado marcou fundo. Então eu gostaria muito do trap lá, tá? Por isso que eu marquei essa região. E veja aqui, inclusive, pessoal, que eu marquei o ponto de liquidez aqui da mínima desse candle 18 com aqui topo anterior até o 7640. E para mim essa era uma região de liquidez potencial, tá? E aí o mercado se desenhou, foi se desenhando, né? Observe aqui, ó. O mercado foi se desenhando, pessoal, né? Então fez movimentação aqui, eu não catei nada de compra e venda nesse miolo. E aqui, ó, ele veio buscar liquidez. E eu gosto de falar assim que o tempo, claro que a gente está falando de day trade, mas o tempo prova tudo. Por quê? Como que eu sei que é uma região de liquidez? Não adianta nada eu chegar no final do dia aqui e falar assim para vocês: olha aqui, pessoal, não é que era compra aqui mesmo nessa linha verde? Não era que era compra aqui mesmo? Olha aqui, o mercado subiu 1.500 pontos, não adianta nada. Por isso que, se eu mapeei a região, se de fato aqui tem base técnica, tem embasamento no gráfico macro, intermediário e intradiário, eu tenho que executar a operação. E se estopar, tá tudo bem, estopou, não tem problema. Ok? Não tem problema. Qual que foi o argumento adicional do dia? Além do macro, o macro já estava mapeado antes do pregão abrir. Aqui foi um retrap, tá? Da mínima, tá? Eu não entrei nesse trap aqui, tá? Foi bem na abertura, eu não entrei nesse trap aqui, tá? Podia ter pego já o trap. Esse trap aqui, a abertura de hoje abriu rompendo a mínima, rompeu a mínima de ontem, tá? Quarta-feira. Mas eu queria esse aqui, que era a mínima de sexta-feira, também mínima da semana passada. E o mercado só veio aqui 11:40. Nesse momento, por que que eu perdi o trade, pessoal? Não é porque eu hesitei ou escolhi não entrar na operação. Eu tava com a tela tudo de dólar e tava fazendo o fechamento do dólar. Daí teve gente que até falou no chat ali, eu acabei não vendo, tá? Mas olha aqui, ó, esse trade vale por risco, tá? É o chamado trade por risco na região que a gente mapeou antes do pregão abrir. E vários alunos compraram acima dos 74. E olha o risco disso aqui, ó, 90 pontos de risco. 90 pontinhos de risco. Absurdo, pessoal. Vitor, mas não daria para comprar antes? E quem tomou stop antes? Não tem como ter tomado, porque o candle, eu sempre falo, chegou no ponto na região que marcamos, se a gente vai entrar por risco, candle de dúvida ou candle comprador, tá? Qual foi o candle aqui? 174 candle de dúvida, certo? E olha como eu falo, né? O tempo prova tudo, porque o que que o mercado fez depois? Jogou o preço lá para cima. Então eu estava absolutamente certo da minha tomada de decisão nessa região. Deu para entender mais ou menos? Vitor, mas ele poderia ter estopado. Claro que poderia. E se estopasse, o que que eu iria fazer? Se ele vem aqui, estopa, eu pago mais um risco. Eu aceito pagar dois riscos. Depois do segundo risco, eu vou fazer uma coisa que eu chamo de. Tem outros recaps aqui. Teve um dia, semana retrasada, que eu tomei dois stops no índice. A terceira operação pagou 800 pontos. Só que o que acontece? Não é que eu tomei dois stops por risco, eu vou parar. Vai depender muito. Tomara que não aconteça amanhã. Mas no próximo conteúdo, se caso tiver dois stops no índice no dólar, eu vou reforçar a maneira como eu faço isso, tá bom?
Na sala ao vivo é em tempo real. Quem está na sala ao vivo, né, o dia que for acontecer isso, espero que nunca mais aconteça, mas a gente sabe que o mercado é soberano, eu vou explicar. Mas não é que deu dois stops eu paro de entrar por risco, mas eu tenho uma maneira lapidada que eu ensino meus alunos, que eu oriento, que inclusive está no plano de trading, para mim saber como ou se não eu pago um terceiro risco, né, uma terceira oportunidade, tá bom? Mas deu para entender, pessoal? E aí, você já viu essa base hoje, que é a captura de liquidez, e volto a falar mais uma vez aqui, só que no índice, tá? Antes de falar sobre ela, a venda foi lá, ó, tá? Pessoal, esse trade chegou a ficar 25 pontos negativo, tá? Perdão, 75 pontos negativos. Eu acho que foi 75, não lembro. Mas eu paguei aqui. Eu vi esse mercado aqui batendo no 61, que eu também compartilhei na sala do espelhamento. Falei, ah, não tem o que fazer. Eu vou catar uma vez no risco, né? Fui mais leve porque era um trade de risco, tá? Mas peguei bem nesse gatilho aqui em cima, ó, tá bom? Bem num minuto aqui, ó. Candle 93, ó. Bem no Candle 93. E na sala, eu cheguei a comentar sobre isso também. Se ele puxou esticado, presta atenção aqui. Se ele puxou esticado e quebrou a estrutura, lembra no dólar onde foi a captura de liquidez? Você acha que no índice é diferente a captura de liquidez? Não, não, não. Vou fazer a mesma coisa, fazer uma fíbula lá em cima e além disso eu vou puxar o quê? Um mapeamento aqui da captura de liquidez. Aonde foi o último pivô que falhou? Ou a última mínima aqui, ó, que andou 25. Como a mínima anterior do dia foi mais abaixo, eu posso aumentar esse campo da liquidez, puxar lá embaixo e arrastar aqui. Vou até fazer uma caixinha mais escura para você visualizar. Olha aqui. Olha que coisa linda. E aonde que o mercado voltou? Não fiz essa compra, tá, pessoal? Mas onde que o mercado voltou? Exatamente aonde falhou o pivô. Se você voltar no dólar, depois você estuda isso aí, tá? Você vai ver que é a mesma base nos dois, tá? O mercado é assim, quebrou uma estrutura, você marca onde foi a falha desse pivô, ele tende a voltar a capturar a liquidez lá, seja uma reversão para alta ou uma reversão para baixa, tá? Inclusive eu tava torcendo que ele ficasse aqui nessas mínimas, entendeu? Tava torcendo que ele ficasse nessas mínimas aqui. Por quê? Porque amanhã eu já sairia comprado daqui mesmo, ó. Já sairia comprado daqui mesmo, tá bom? Espero que você tenha entendido. Eu procurei trazer vários detalhes aí, não tem como mais esticar esse esse conteúdo aqui, tá? Olha aqui a venda, ó, tá? Olha que coisa linda essa venda, tá bom? E uma das coisas que eu sempre falo, e é uma característica extremamente importante no mercado, e é o que eu busco ensinar todos os dias aos meus alunos, é você precisa ser proativo. A proatividade, pessoal. Vamos lá, o que que é o mercado? 2 minutos vou investir nesse ensino aqui. O trade é especulação. Você é um especulador. O que que você tem que buscar nesse mercado? Buscar uma estratégia. Essa estratégia eu chamo de método. Esse método ele vai canalizar a tua atenção, os teus esforços, a tua energia para você buscar aquilo que de fato seja coerente, que realmente seja algo lógico e que tenha realmente algo que seja plausível para você pagar um risco e entrar num trade. É isso. Então, como que eu posso arquitetar essa ideia? Essa especulação, ela sempre vai partir o quê? Ela pode partir do teu achismo? Sim, pode partir do teu achismo. E por isso que eu bato nessa tecla aqui, ó. Você precisa ser proativo, mas essa proatividade, ela tem que ser dentro de um método. Se você não tem um método para operar, você vai tentar ser proativo o quê? Caçando operação, sabe? Você não vai ter um racional por trás. Você tem que chegar no final do dia e saber por que que eu comprei, por que que eu vendi, por que que eu coloquei o stop ali no que eu coloquei, por que que eu tirei o stop, por que que eu arrastei, por que que eu conduzi o trade, por que que esse movimento eu busquei surfar ele, por que que eu não apertei o stop. Tudo tem que ter uma motivação técnica. É isso que eu faço todos os dias com os meus alunos. E uma frase clássica que eu sempre falo direto, constantemente com os meus alunos é: não é sobre o que você acha, mas é sobre o que o preço diz. E se você não consegue ouvir, né, nessa frase que eu estou citando aqui, você não consegue ouvir o que o preço está falando, é sinal que ou o mercado não tem nada apresentando para você, ou dois,
você não tem base técnica, você não tem método, você não tem uma estratégia. E aí você precisa disso, tá bom? Convido você a conhecer a sala ao vivo, convido você a conhecer o método L2. Abaixo desse vídeo aqui tem vários links aqui que você pode inclusive falar com a minha equipe do suporte e também deixar o teu nome na lista de espera do método L2 na próxima turma, que eu ainda não tenho data, tá bom? Mas qualquer dúvida é só chamar aqui no link do WhatsApp que tem aqui embaixo, alguém da minha equipe que você vai estar recebendo todos os detalhes quando o método L2 for lançado, tá? Fiz duas vezes a mentoria na história, tá? Esse ano eu vou fazer, no mínimo uma eu vou fazer. Não sei se vou fazer duas, tá? Talvez faça uma em maio e outra em novembro. Pode ser que sim. Não sei. Tô vendo ainda o que eu vou fazer, tá? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Então, moe aqui abaixo no gostei aqui, se você curtiu esse vídeo. E também deixa o teu comentário, tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso. Bons estudos a todos vocês. Nos vemos no próximo conteúdo. E amanhã, aliás, esse mês inteiro, a gente vai amassar o abençoado do índice, abençoado do dólar. Tá bom, pessoal? Bons estudos e até mais. Fui!